Como eu prometi para vocês, vou estar aqui com o otorrinolaringologista, o Dr. Fábio Coelho, que vai tirar para nós todas as dúvidas a respeito dessas gripes, sinusites, resfriados, enfim. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho, Dr. Fábio, sobre essas gripes, sinusites e tantas ites que atacam justamente nesse período de mudança de estação. Por que as pessoas ficam mais suscetíveis a essas doenças nessa época do ano? Como você bem falou, essa época do ano é extremamente importante, né, nessa questão do ambiente, que é a questão da umidade, né? Aqui em Recife nós temos uma estação de chuvas, né, que vai de maio, junho, julho até o início de agosto, e isso faz com que você tenha essas alterações climáticas importantes e a umidade. Isso gera a produção de muitos ácaros, então principalmente aqui em Recife, uma cidade extremamente baixa do ponto de vista de altitude e nível do mar, e isso criou um tipo de ácaro que é a Blomia tropicalis, extremamente frequente. Então basta a gente varrer uma casa, esse bicho fica de 6 a 8 horas em suspensão. Isso facilita a irritabilidade das vias aéreas, né? Fazendo com que haja uma liberação muito grande de histamina, que é um mediador químico que a gente produz a nível de cavidade nasal, de vias aéreas, e isso faz com que haja uma irritabilidade muito grande desses tecidos e favorece as inflamações, né? Além do que tem quedas também imunológicas, né? Alterações imunológicas, que isso acontece, favorecendo as inflamações frequentes, principalmente as rinites, né? Que aqui em Recife é muito incidente, muito prevalente na verdade, ou seja, a população mundial, 14% da população mundial é alérgica, em Recife gira em torno de 38% a 45%, por conta da questão geográfica. Isso faz com que essas inflamações de vias aéreas respiratórias sejam muito frequentes aqui. Bom, doutor Fábio, as pessoas tendem a confundir muito, assim, o resfriado comum com a sinusite, com a rinite. Qual é a diferença das três, entre um e outro? Gripe, sinusite e rinite? Realmente existe uma diferença. Os quadros virais, os quadros representados pelos influenza sazonal, pelo rinovírus, pelos vírus sincicial respiratório, são quadros mais importantes, com queixas mais importantes do ponto de vista de toxemia. O indivíduo fica com dores no corpo, dificuldade de deglutição, a febre, né? Geralmente essa febre é uma febre mais elevada, o indivíduo fica com uma indisposição geral e quadros realmente toxemiados, que é uma infecção viral. Os quadros de rinite são quadros mais leves, o indivíduo tem mais queixas do ponto de vista respiratório, como obstrução nasal, ele tem uma rinorreia, que é uma coriza, ele tem um quadro de obstrução, mas bem mais leve, não tem febre, não tem queda de estado geral, não tem nada disso. Já a rinocinusite, ela pode ser viral ou bacteriana. A bacteriana, que é a mais que o pessoal fala mais de sinusite como sinônimo de sinusite bacteriana, é aquele quadro mais importante, com uma cefaleia muito intensa, uma cefaleia em peso, uma dor de cabeça em peso, geralmente na região frontoetimoidal, né? E geralmente nessas regiões onde você tem uma congestão muito grande a nível de cornetos, e aí você não tem uma aeração adequada, sentindo um edema e um processo inflamatório muito grande a nível sinusal. Então é uma característica bem importante, que pode dar tosse. Geralmente essa tosse é mais à noite, quando você deita, por conta do gotejamento pós-nasal, e também por conta também da cefaleia, da dor de cabeça, que é mais frequente, tosse e às vezes rouquidão, pigarro, por conta da secreção. Então esses são os principais sintomas? Os principais sintomas. Porque às vezes as pessoas ficam, não, estou com algum problema de vista, porque justamente ataca essa parte aqui. Isso trata como? A rinocinusite? Trata com antibiótico ou com cirurgia? A sinusite, ela pode ser alérgica, fúngica, bacteriana ou viral. A maioria das rinocinusites, 70 a 75% das rinocinusites, elas são virais. Não há necessidade de entrar com antibiótico, terapia, com medicações mais pesadas. Lavagens nasais, né, anti-inflamatórios, uso de medicações tópicas como corticosteroides tópicos ou sistêmicos, né, tem uma boa resposta. Mas quando complica, né, as sinusites bacterianas, em torno de 20% dos quadros infecciosos, aí há necessidade de entrar com antibiótico, né, lavagens nasais com solução fisiológica. Mas existe uma cura definitiva, doutor Fábio? Dependendo, cura definitiva para uma rinite alérgica, uma rinocinusite alérgica, não existe. Existe controle, né? Se a alteração ela for mecânica, por exemplo, mais uma vez aqui, um desvio de septo muito importante, que ele tenha um corneto, uma turbina, que são esses ossinhos laterais nasais aumentados de volume, bloqueando esses meatos, aí a cirurgia dá um bom resultado, né?
Mas a maioria das vezes o problema é mais alérgico ou viral, que aí não tem indicação cirúrgica. E geralmente isso é hereditário? A alergia, sim. A rinite alérgica ela é uma herança que passa, o mastócito é uma célula que ele herda dos seus antepassados. Então, no caso, se eu tenho rinite, o meu filho pode ter? Com certeza. Alérgica, né? Alérgica. E ela é bem, assim, pela manhã é um horário que ataca muito a rinite. Característica, exatamente. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na casa? Isso é super importante. Muito importante, principalmente numa cidade como Recife, né? A gente estava comentando isso. Pelo fato desse bichinho, que é o ácaro, estar muito presente na poeira domiciliar, o cuidado mais intenso é no cuidado ambiental do quarto, que é muito importante. Não usar vassoura, usar pano úmido para passar no chão, para não levantar esse ácaro, usar nos móveis, pano úmido. Trocar essa roupa de cama com mais frequência, 2 a 3 vezes por semana, de preferência, se for um ambiente realmente muito empoeirado, capa de colchão e capa de travesseiro, mas o simples fato de trocar a roupa de cama com mais frequência é melhor. Abrir a janela, né, para a questão da insolação, ou seja, quanto mais arejamento, quanto mais sol, é mais importante porque você elimina esses ácaros. E limpeza do ventilador, do ar-condicionado. Todo final de semana existe um filtrozinho que tem que ser tirado, removido, passado um paninho lá, lavado e colocado no pano. Essas 4 coisas elas são fundamentais. Pedir para o paciente fazer atividade física, principalmente aeróbica, se for um paciente maior, caminhadas ao ar livre, futebol, né, basquete, vôlei, isso é importante porque melhora a questão da respiração, né? Praia é muito bom. E né? Para a criança também os mesmos também, cuidados? Exatamente, mesmos cuidados. Praia é uma coisa muito boa, né? Tendo cuidado só com a questão do mar, né? É verdade. Mas a praia é muito bom, a praia é uma coisa fantástica, que solução salina hipertônica, ar puro, iodo, é uma coisa muito boa no período da manhã cedinho, é muito bom para o alérgico. E voltando aqui para a gripe comum, resfriado comum. Uma gripe mal curada, quando é que ela pode virar pneumonia? Isso é uma preocupação das mães, assim, dentro dos hospitais, que é uma coisa incrível. A gripe, ela é uma doença específica provocada pela influenza, vírus da influenza sazonal. É uma doença que não é uma doença simples, é uma doença séria, mata 300 mil pessoas por ano, né, no mundo todo. Então, gripe é uma coisa séria. E as complicações de uma gripe, elas sempre evoluem. Geralmente ela é uma doença autolimitada, né? Nos pacientes bem nutridos, que tratam adequadamente com os sintomáticos, vão passar despercebido. Isso é uma virose que dura 7, 10 dias no máximo e vai embora. Agora, quando complica, pode complicar realmente com infecções de vias aéreas superiores, com rinossinusites, com abscesso cerebral, com osteomielite, com meningite, desse tipo de coisa, ou mesmo as infecções de vias aéreas inferiores, né? Fazendo com que a criança tenha bastante secreção e essa secreção ela fique acumulada a nível de parênquima pulmonar e isso gera uma pneumonia. Isso é uma coisa que, graças a Deus, não é tão frequente, né? Mas quando complica. Como é que você vai diferenciar isso? Queda do estado geral. A criança deixa de brincar, ela fica mais quietinha, vem a febre alta, né? Toxemia, o paciente fica letárgico, dores articulares, bem caidinho, tem que se preocupar. Tem que rapidamente procurar o médico e ver se realmente. E o uso da vacina anual? É importante da vacina contra a gripe? Sim, nas pacientes que têm as indicações, nos pacientes que têm uma imunidade mais baixa, que são os pacientes abaixo de 5 anos de idade, os pacientes idosos acima de 65 anos de idade. 60 a 65 anos de idade devem ser. A população geral, nesse meio termo, não precisa, né? Mas nessa faixa etária ela é importante, porque é onde há uma queda da imunidade. Ok. Bom, doutor Fábio, falamos de gripe, sinusites, mas eu quero saber o seguinte, eu estava conversando um pouco ali com a sua assistente eleitora, e ela disse que uma das grandes preocupações hoje, que trazem as pessoas até o seu consultório, é o câncer de garganta, principalmente depois que aconteceu com o nosso ex-presidente, e aí as pessoas ficaram bem preocupadas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. A voz, ela é o instrumento de trabalho de inúmeras profissões, a sua, né, a minha, a do repórter, do ator, do cantor. Então a voz é um instrumento de trabalho extremamente importante. Então qualquer alteração de voz que não melhore, ou seja, uma rouquidão, que persista há mais de 15, 2, 3 semanas, é importante avaliar. Que a primeira sintomatologia de um tumor de laringe, né, é a rouquidão, né? Porque um acometimento maior é a questão da glote, da corda vocal. A corda vocal é uma estrutura que se localiza exatamente a nível do pescoço e essa laringe, ela apresenta 2 pregas. Essas 2 pregas são chamadas de cordas ou pregas vocais.
E quando você tem um fechamento adequado dessas pregas vocais, a voz sai com uma qualidade muito boa. Porém, quando essa corda vocal ela tem alguma lesão que impeça esse fechamento, ocorre um escape de ar e isso leva à rouquidão. Então, muitas vezes pode ser uma doença benigna, como um nódulo, como um cisto, como um pólipo, e puramente tratamento clínico ou uma mini cirurgia, uma microcirurgia você consegue resolver. Mas quando é uma lesão maligna, né, quanto mais precoce você diagnosticar, melhor. Hoje em dia, e inclusive cavidade oral também, tem aumentado muito, porque o índice de HPV tem aumentado tremendamente. Né? Inclusive saiu recentemente matéria com o Michael Douglas, né, falando sobre o câncer de boca que ele teve, o câncer de orofaringe foi por conta de HPV. É verdade. A primeira causa ainda é o tabaco e a bebida. O cigarro e a bebida ainda continua sendo a maior incidência em nosso meio de câncer de via aérea digestiva. Depois você tem o HPV, né, que é o papilomavírus humano, cepas específicas, e temos também o refluxo faringolaríngeo hoje em dia, como refluxo gastroesofágico com manifestação laríngea, sendo a terceira etiologia em câncer de laringe. Então, um simples refluxo tem que ter cuidados e fazer desdobramentos. Então, rouquidão ou dor de garganta que não melhore com 2-3 semanas, procure o otorrino. Existe um exame super fácil de fazer, que faz a nível ambulatorial, consultório, que é a laringoscopia direta, né? A videolaringoscopia, onde você observa através de um exame de imagem e você vê toda a região da garganta, né? da hipofaringe, da laringe, da infraglótica também, e você vê todo esse aspecto anatômico, fazendo com que você dê um diagnóstico. Porque os tumores, eles são visíveis ao olho nu, né? Dificilmente eles são endofíticos, eles são por baixo da mucosa. A maioria dos tumores de cabeça e pescoço, eles são câncer epidermoides, né? Que você vê visualizando como uma úlcera, como uma lesão. Ok, doutor Fábio, são muitos assuntos aqui para a gente abordar. A gente entra num consultório aqui de um otorrino, são milhares de assuntos que a gente quer abordar, mas não dá para falar tudo de uma vez. Nossa. Mas o pessoal na rua ainda está querendo saber. Temos uma enquete aqui na rua que o doutor Fábio vai responder para você ficar aí ligadinho, tirando também as suas dúvidas. Queria saber, doutor Fábio, como é que eu sei se eu tenho rinite? Quando o indivíduo pergunta se tem rinite ou não, significa que se ele está perguntando se ele tem alergia ou não. Porque a rinite ela pode ser dividida em 4 tipos: alérgica, bacteriana, fúngica ou viral. Mas a rinite, quando a gente fala rinite, é um sinônimo de alergia. Ele tem realmente quatro sintomas que são bastante específicos para a rinite alérgica, né? Que alguns se exacerbam mais do que os outros. Ou a coceira, que é o prurido, ou o espirro, que é a crise esternutratória, ou a obstrução nasal, ou a rinorreia, que é a coriza, né? Tendo esses sintomas, a gente considera o indivíduo rinítico. Não que o indivíduo só com espirro, só com coceira, só com obstrução não possa ter. Pode ter sim, porque tem vários tipos de rinites alérgicas. Rinite eosinofílica, rinite vasomotora, rinite sazonal, rinite perene. Então é preciso classificar esse quadro. Mas aí, geralmente esses 4 sintomas são bastante característicos. Colocar toalha molhada à noite no quarto melhora a respiração? A umidade, ela favorece melhor a respiração, principalmente quando você usa ar-condicionado. Numa cidade como Recife, muito abafada, a maioria das pessoas usam ar-condicionado, isso diminui bastante a umidade. A toalha não seria o ideal, seria usar um recipiente aberto com uma cavidade ampla, uma bacia, uma vasilha maior, porque isso facilita com que essas partículas de água fiquem em suspensão pela questão da umidade, e isso facilita melhor a capacidade respiratória, sim. Meu filho tem dor de ouvido, como é que eu posso saber se é normal ou é otite? Dor de ouvido é um sintoma bastante comum na infância, principalmente nos lactentes, né, e nos pacientes, as crianças abaixo de 2 anos de idade. Até 6 anos de idade, geralmente, a Academia Americana e a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia considera que até 4 a 5 crises de otites, né, são frequentes nessa faixa etária. Otite é uma inflamação do ouvido. Ela pode ser uma otite externa, né, quando o paciente tem muita dor ao toque do pavilhão auditivo, mas não dá febre, não dá sintomas gerais. A otite média é uma dor muito forte, muito lancinante, dá febre, né? E o indivíduo pode ter enjoos, pode vomitar, pode ter uma queda de estado geral, de forma geral, uma doença mais grave. Mas a dor de ouvido pode simplesmente apenas ser uma disfunção na tuba auditiva, ou seja, é aquele paciente que está gripadinho, em que a comunicação entre o nariz e o ouvido não se faz adequadamente, ele tem uma sensação de pressão, né? Então, dor de ouvido é uma coisa extremamente comum, mas que precisa ser investigada com muito cuidado, porque o
uso de antibiótico se faz muito comumente sem necessidade. A maioria desses quadros eles são virais e podem ser revertidos apenas com anti-inflamatórios ou analgésicos. Sucesso sempre. Eu que agradeço. Valeu. E vocês fiquem aí ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais para vocês. Se liga no clique.